Abram vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 12. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Isaac, que lembrou de nós com tanto carinho, nos fazendo este convite. Também louvo a Deus pela vida do pastor, pela confiança aos demais obreiros desta casa. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, dos meus amigos, irmãos e padrinhos de casamento, que são os líderes dessa linda mocidade, que hoje está aqui louvando a Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? Livro de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 12. E então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se, viu os panos de linho ali posto, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecerá. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com os outros enquanto caminhas e estáis triste? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém? E não soube das coisas que nela têm acontecido nesse dia? E ele lhe disse: quais coisas? E eles disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperamos que fosse ele, em que havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Coloca a sua Bíblia sobre o assento. Eu sei que já foi orado, mas é um costume que eu tenho comigo desde quando o Senhor me chamou para ministrar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, aqui estou, ó Pai, diante a Ti, diante a Tua presença. Senhor, eu peço, ó Pai, que diminua a mim e cresça o Senhor. Que desapareça eu e apareça o Senhor. Deus, fala com a Tua igreja do modo e da maneira em que o Senhor desejar. Senhor, estou aqui, ó Pai, totalmente dependente de Ti. Senhor, estou aqui como um instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, do modo e da maneira em que o Senhor desejar, ó Espírito Santo. Pai, faz acontecer aqui, Senhor, na Tua igreja, aquilo que só o Senhor tem o poder para fazer. Que haja cura, milagres, batismo no Espírito Santo, manifestações, ó Pai, da Tua graça, Senhor. Salva almas, ó Pai, para o Teu reino nesta noite. Quebranta o coração, Senhor Jesus, dos Teus servos nesta noite, por meio da Tua palavra. Fala conosco. Amém. Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Queridos, nós bem sabemos que no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que criou Deus céus e terra. Criou Deus todas as coisas, criou Deus o homem, e também da sua costela criou Deus a mulher. Ambos estavam no jardim,
e ambos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas nós vemos que Deus, sendo misericordioso e agracioso, cria então um plano de salvação para todos, ou melhor dizendo, até o momento, aos judeus, mas judeus esses que recusaram. Então, neste momento em que eles recusaram, abriu-se uma oportunidade para nós gentios fazermos parte deste reino, desta boa obra. Nós vemos que ao decorrer dos versículos e da palavra, no livro do profeta Isaías, também chamado de profeta messiânico, porque foi um dos profetas a quais mais profetizou acerca da vinda de Cristo. Nós pegamos ao decorrer da palavra alguns versículos aonde ele, cheio da graça e do poder de Deus, ele profetizava dizendo que nasceria um, a qual o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, conselheiro. Ao decorrer nós vemos que o Senhor vai apresentando o seu filho em algumas ocasiões. Prova disso, no livro de Daniel, nós vemos que foram lançados 3 jovens dentro da fornalha ardente de fogo, que foi aquecida 7 vezes. De modo que quando lançam eles, os homens que ali lançaram, só de chegar perto da fornalha, morreram. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles olham para dentro daquela fornalha ardente, eles veem o 4º homem. De modo que o rei se admira, dizendo: lançamos 3, mas tem mais um lá dentro. E o formato dele é como o Filho dos deuses. Nós vemos que o Senhor vai apresentando o seu Filho em diversas oportunidades. Nós vemos agora que o povo de Israel vai viver um período esse de aproximadamente 400 anos, aonde o Senhor não falava com o povo. Dentre esse período de 400 anos, foi aí que foi escrito alguns livros, chamados de livros epígrafos, que foram escritos num momento onde o Senhor não falava com o povo. Por isso estes livros não entraram na Bíblia Sagrada, porque acredita-se que não foram inspirados por Deus, porque toda esta palavra, ela é inspirada pelo próprio autor, que é o Espírito Santo de Deus. Mas é chegado então agora o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele é marcado com boas novas. Boas novas essa que é o nascimento de Cristo. Nós vemos que enquanto Maria estava grávida de Jesus, mesmo sendo virgem, ela foi agraciada pelo Espírito Santo, e agora ela está gerando o Filho de Deus. Nós vemos que o Senhor vai aparecer também a um homem por nome Zacarias, enquanto ele cuidava do templo do Senhor. A Bíblia vai dizer que, segundo a ordem e segundo a chamada, caiu-se sobre ele para levar incensos e adoração ao Senhor no templo. Ele entra para adorar. Enquanto ele está adorando, vem uma resposta de Deus para a sua vida, dizendo: Zacarias, no tempo do Senhor, a tua mulher Isabel, gerarás um filho, e o nome dele precisa ser João. Mas Zacarias, ele olha para aquele presente momento, ele olha para a tua idade,
ele olha para as suas características e ele vai dizer: como poderás eu e a minha esposa gerar filho, sendo nós já velhos e avançados de idade? Entenda, se o Senhor está te prometendo, não olhe para as características do presente momento, não olhe para as características do ambiente, mas olha para o Senhor, que é autor e consumador da fé. Oh, glória! O Senhor aparece a Abraão e faz uma promessa no livro de Gênesis. Abraão, ele crê naquela promessa. Não é à toa que ele é chamado, oh glória, de amigo de Deus, pai da fé. Porque Abraão, mesmo recebendo aquela promessa, ele creu e pôde enxergar muitos anos na frente. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. O Senhor está dizendo: tu não está vendo a promessa, mas é para tu crer. Tu não está vendo a promessa, tu está vendo um momento totalmente desproporcional. Uma prova disso, Ezequiel, capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele era filho de Buzi, o sacerdote. Olhando pela linhagem sacerdotal, era para ele ser um sacerdote. Mas quando nós olhamos para a característica do presente momento, aonde ele está no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ele está cativo na Babilônia, junto ao rio Quebar. Mas algo vai lhe chamar muito a atenção, porque estando ele cativo junto ao rio Quebar, a Bíblia vai dizer que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Deus ali marcou a tua chamada. Não importa se tu esteja no cativeiro, não importa se tu esteja na Babilônia, não importa o momento e nem o ambiente que tu esteja vivendo, porque o Senhor, ele abre os céus nesta noite para marcar a tua chamada, para marcar a tua história e para te dizer que ele te chamou. Chamou para quê? Chamou para ser geração eleita. Glória. Escolhidos de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias, por não acreditar, ele fica mudo. E então o povo está todo esperando ele lá fora para ouvir uma resposta de Deus. Mas quando ele sai, nada sai da sua boca. O que eu entendo com isso? Tem coisas que precisam ser guardadas. Nem tudo a gente pode contar. Tem coisas que o Senhor vai nos mostrar e a gente precisa ficar em silêncio, porque no tempo determinado por Ele, Ele vai revelar à multidão. Nós vemos que Isabel, passando-se um tempo, fica grávida, de modo que agora Maria, a mãe de Jesus, também estando grávida e sendo prima de Isabel, vai até ele. E quando ela sauda a Isabel, o menino ouvindo, ele logo pula dentro do ventre e se enche de alegria, de modo que Isabel começa a profetizar dizendo: maravilhoso és tu, bendita sejas tu dentre as mulheres, o fruto do teu ventre. Ali eles se alegram. Nós vemos que agora então passa um tempo. Nós vemos que agora Jesus, com aproximadamente 12 anos, ele está em meio aos doutores, ensinando e falando acerca do reino de Deus. Enquanto isso, nós vemos ao decorrer dos versículos João Batista pregando a palavra do Senhor e preparando o caminho para Cristo. De modo que João estava no deserto e João trazia um discurso duro, porque é a palavra dura e verdadeira que liberta. Não adianta passar a mão na cabeça, não. Precisa ser pregada a verdade, precisa ser entoado a verdade, porque a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João vai dizer que o verbo estava com Deus
E o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se manifestou e se fez carne e habitou no nosso meio. O Verbo é Cristo. Precisamos pregar a Cristo. Precisamos louvar a Cristo. Porque é só Ele que salva. É Ele que batiza com o Espírito Santo ainda. É Ele o dono da igreja. É Ele o dono de toda a adoração. Nós vemos que João traz palavras duras ao povo dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, pois é chegado o reino do Senhor. João prega, preparando o caminho para o Senhor, de modo que agora Cristo vai até João para batizar. E João batizando para o arrependimento. Ele olhando os olhos em Jesus, ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno de batizar a ti. Eu não sou digno nem sequer de desatar a sandália dos teus pés. Batiza-me então tu, Senhor. Mas Jesus vai dizer: é necessário para que se cumpra as palavras dos meus servos. Jesus desce sobre as águas. A Bíblia vai dizer que é visto como um formato de uma pomba, o Espírito descendo sobre ele, e uma voz entoando, dizendo: este é o meu amado, a qual eu compadeço. A Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto. Entenda, tem muita gente que fala que o deserto é lugar do diabo. Não, não. A Bíblia vai dizer que Cristo foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. Entenda que tem desertos que é o Senhor que permite a gente entrar. Entenda que tem desertos que é o Senhor que nos conduz até lá. Mas para quê? É para nos matar? Não. É para nos preparar para uma grande obra, para uma grande chamada. Oh glória! A Bíblia ainda vai descrever que passando-se 40 dias, então agora Cristo vai sentir fome. Cristo agora, ele vai descer, sair do deserto, e agora ele vai orar, ele vai subir até um monte para orar, e depois de tendo orado um dia, ele vai descer, e agora ele vai chamar aos seus discípulos. Porque Cristo, antes dele tomar uma decisão, ele ora. O que falta na nossa vida? Oração. Antes de tomar uma decisão, precisamos orar, precisamos buscar de Deus o discernimento. Glória! Cristo agora então, ele descido, ele vai chamar aos discípulos. E agora ele chama cada um dos 12 discípulos de Cristo. Chama cada um. Nós vemos que agora Cristo, ele tem um ministério um pouco rápido, de aproximadamente 3 anos a 3 anos e meio, pregando e ensinando a palavra pelo Espírito Santo. Nós vemos que o ministério de Cristo, ele é marcado por palavras, mas também por sinais. Oh glória! Cristo, certa vez, João Batista, mesmo tendo batizado a Cristo, mesmo tendo ouvido as palavras de Cristo, ele vai mandar 2 discípulos até Cristo, dizendo: pergunta a ele se é ele mesmo a quem há de vir, ou deveremos nós esperar por outra pessoa. Jesus então agora vai olhar para os discípulos e vai dizer: vai até João Batista e diz para ele que os cegos veem, os surdos ouvem. Oh glória! Já é chegado o reino dos céus. A Bíblia ainda vai continuar nos dizendo que Cristo agora, tendo encerrado este ministério de 3 anos e meio, Cristo agora, ele é levado até Pilatos. E ali, estando ele com Pilatos, está também um outro homem este por nome Barrabás. Barrabás era um homem que era prisioneiro e merecia estar ali. Cristo era um homem inocente, não merecia a cruz, mas a Bíblia vai dizer que ele tomou sobre ele todas as dores, ele tomou sobre ele tudo, ele se fez maldito por mim e por você, ele tomou aquela cruz, se fazendo maldito, morrendo uma das piores mortes daquela época.
época, a morte de cruz, Ele se fez maldito por mim e por você, para que hoje eu e você tivemos o livre arbítrio e a oportunidade de adorar a Ele em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor. Eis a hora, e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ei, irmãos, a hora é essa, a hora de rompermos com adoração, a hora de nós levantarmos a nossa voz e glorificar a Ele, dizendo: Senhor, eu não sei se esse é o meu último culto, ou se este é o meu primeiro, mas eu quero levantar as minhas mãos para o céu e te adorar em espírito e em verdade, acreditando que se agora, neste presente momento, as trombetas soarem, nós subiremos para Ele como num piscar de olhos, e nós estaremos com Ele na glória. Glória. Oh, glória. A Bíblia diz que Ele se faz maldito, Ele leva sobre si tudo. É tão interessante porque na cruz Ele vai dizer que Ele tem sede, Ele vai pedir água, e o que vão dar para Ele? Uma esponja de vinagre. Se eu pedir água a alguém aqui, alguém vai me dar água. Ele pediu água, e o que deram para Ele? Uma esponja de vinagre. Oh, Rabaiacê, o vinagre que era para nós, Turiminacai, Ele tomou. E a água que era para Ele, nós estamos tomando aqui, porque Ele se fez maldito naquele dia. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Oh, glória. A Bíblia vai nos dizer que está do lado dele dois ladrões. Um diz para ele: se tu és o Cristo, por que não desce daí e salva-te a ti e a nós? O outro vai dizer: nós pecamos, nós erramos, nós não merecemos, mas Senhor, lembra de nós quando entrares no reino do teu Pai. Lembra de nós. E Jesus, olhando para ele, vai dizer: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Que evangelho é esse? É o evangelho que eu estou vos pregando. Cristo vai dizer: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Todos nós estávamos doentes, todos nós, não havia vida em nós. Mas aquele dia Ele poderia descer na cruz, poderia, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Ele poderia pedir, e os anjos viriam e tirariam Ele dali, poderia. Mas Ele pediu não. Por quê? Porque Ele entendeu que se Ele descesse dali, a igreja também desceria. Mas Ele disse: se eu permanecer, eu vou subir, e a minha igreja também vai subir. Oh, glória. Foi por isso que Ele ficou na cruz, foi por isso que Ele aguentou tudo, foi por isso que Ele tomou aquele cálice, para que naquele dia a gente se encontre com Ele, para a gente se encontrar com Ele. Eu agora quero começar a ministrar nesse rápido tempo. A Bíblia ainda vai nos dizer que agora, ao terceiro dia, Ele agora ressuscita. E agora Ele passa 40 dias dando ensinamentos pelo Espírito Santo ainda aos discípulos e a todos. Mas entenda bem, quando é chegado o terceiro dia, as mulheres, Pedro, alguns discípulos, vão até onde estava o seu corpo, mas não acham.
Mas naquele mesmo dia tinha 2 homens. E eles foram à cidade de Emaús, que ficava a 60 estádios de distância de Jerusalém. E eles estão indo pelo caminho tristes, conversando, dizendo: Cristo era bom, hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Quando Cristo aparece até eles e vai dizer: varões, sobre que conversa? Eles vai dizer: vejo que tu és homens estrangeiros, porque não sabes o que aconteceu nesse dia. Havia um homem, seu nome era Jesus de Nazaré, homem esse de boa palavra e de sinais de Deus, e ele foi crucificado e morto na cruz. Eles vão conversando pelo caminho, e a Bíblia vai dizer que Cristo faz como se fosse mais ir além de lá, e eles dizendo: já é tarde, fica conosco, entra conosco. Cristo então entra na casa com eles, e entrando ele na casa, ele repousa ali aquela noite, e pelo amanhecer, eles se sentam na mesa, e eles sentados na mesa, Cristo pega o pão, e ele parte, depois de ter dado graça. E quando ele faz isso, os discípulos vão dizer: eu conheço alguém que parte o pão desse jeito. Eu conheço alguém que agradece desse jeito. A Bíblia vai dizer que naquele momento os teus olhos foram abertos e eles entenderam que era Cristo que estava com eles. Mas eu quero fazer você voltar um pouco na palavra, porque Jesus, em um dos seus discursos, Cristo vai dizer: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vos seja vos revestido de poder. Cristo está fazendo uma promessa aos discípulos e a todos: fica em Jerusalém. Mas aqueles discípulos, depois da morte de Cristo, houve uma perseguição tão grande em todo o território, para tentar fazer disseminar o Evangelho, para tentar acabar com todos os seguidores de Cristo, de modo que esses homens, eles se entristeceram. Já é o 3º dia esperando, e eles estão o quê? Indo embora. Mas Cristo aparece para eles, e quando Cristo aparece para eles para fazer eles lembrar do quê? Que há uma promessa lá em Jerusalém esperando eles. Eu não sei o quão longe você foi, eu não sei se você foi 60 estádios de distância da promessa, eu não sei se você foi 30, eu não sei o porquê você saiu, mas a palavra do Senhor vem ao nosso coração dizendo: eu estou falando com vós nesta noite, dizendo: volta para Jerusalém. Eu apareci no teu caminho nesta noite para dar graça no pão e para te fazer lembrar que há uma promessa lá em Jerusalém. E que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo, porque até Cristo, sentindo já sobre si as dores e sentindo sobre si a cruz, ele disse: eu vou para o Pai vos preparar morada, e se eu for, eu voltarei, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Ei, mocidade, ei, igreja, vocês não estão sozinhos, porque quando você se sente sozinho, quando você diz: eu não tenho ninguém, há um Espírito Santo do teu lado dizendo: meu filho, eu estou contigo, eu estou te sustentando, eu estou te guardando, eu estou te segurando. Há um Espírito Santo segurando em tuas mãos e te dizendo: caminha, caminha, porque grande é a caminhada. Grande a caminhada. Eles vão voltar para Jerusalém, porque a promessa espera lá eles.
E a Bíblia vai dizer que Cristo permanece ainda 40 dias, dando ensinamentos pelo Espírito Santo. E tendo encerrado esses 40 dias, a Bíblia vai dizer que ele é visto, sendo elevado para o céu. 2 anjos descem e vai dizer: varões galileus, o mesmo Senhor que tu viste subir, do mesmo modo em que subiu, ele vai retornar. Agora passa-se 10 dias desde esse 40º dia. E onde está a igreja? Dentro do cenáculo, orando e aguardando a promessa do Senhor, dizendo: vem Espírito Santo. Primeiro dia a igreja está sofrendo tribulação, está sofrendo angústia, mas está dentro do cenáculo dizendo: vem Espírito Santo. O segundo dia a perseguição está grande, mas eles estão lá dizendo: vem Espírito Santo. Terceiro dia, eles estão ali angustiados, mas estão perseverantes, dizendo: vem Espírito Santo. Quarto dia, não tem mais vigor algum, mas ainda estão perseverando, dizendo: vem Espírito Santo. Nono dia, canta labacai. Muitos começaram em muitos, mas poucos já estavam ali. Alamanai. No nono dia, perseverando, mas a igreja ainda está dizendo: vem Espírito Santo, vem. A Bíblia vai dizer: e cumprindo-se o 50º dia, estando todos reunidos naquele lugar, foram vistos por eles como um vento forte e impetuoso, línguas estranhas como de fogo, repousando sobre cada um deles, e todos eles foram cheios da graça, cheios do poder. Levanta a tua mão para o céu, que eu quero ser profeta de Deus para você nesta noite. O mesmo fogo, a mesma chama, a mesma perseverança, a mesma insistência, e as mesmas línguas, o mesmo poder, a mesma ousadia, a mesma chama, a mesma graça, e catecanta labacai, vai descer aqui hoje sobre a cabeça de crente que está ligado no céu, que está dizendo: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Oh glória, se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu e eu começava a receber, e que te canta leve a canta labacai, porque o Espírito Santo está me dizendo que tem crente aqui hoje que ele quer renovar, tem crente aqui hoje que ele quer encher, tem crente aqui hoje que ele quer tomar. E que taracanta labacanta lebeacai, ele canta labacai. Talvez tu parou, ele canta labacai na distância de 60 estádios, mas o Senhor nesta noite te chama e te diz: eu estou te esperando em Jerusalém, eu estou te esperando, que na manacanta labacanta labacai. O Senhor está dizendo: enemianoubenacanta labacai, eu estou te esperando em Jerusalém. Alemantuias. E que na manture manacassia, e camantui que te queda mantore manai.